Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos gravar, tá, dois vídeos fazendo uma pequena revisãozinha, tá, de regra de três, tá? Então vão ser dois vídeos curtos com poucos exemplos, tá, e direto ao ponto, né? Resolver probleminhas de regra de três, tá? É um conteúdo, né, que está em praticamente todas as nossas ementas, né, dos cursos técnicos subsequentes, né, das disciplinas de matemática, tá? E quando não está explicitamente na ementa, né, é um conteúdo que aparece com muita frequência, né? Vira e mexe a gente se depara aí com um probleminha de regra de três, tá bom? Primeiramente vamos entender o que é uma regra de três, né? Nós falamos, né, em sala de aula sobre proporção, né, proporcionalidade. A gente viu que uma proporção é a igualdade entre duas razões, tá? Então eu tenho aqui uma razão, por exemplo, A para B, né? Razão entre A e B, A sobre B. E tenho aqui a razão entre C e D, ou seja, C sobre D. Se eu digo que essas duas razões são iguais, né, eu estou estabelecendo uma proporção. Então, isso aqui é uma proporção, igualdade entre duas razões. Eu digo que o A está para o B na mesma proporção que o C está para o D. Ok? Ah, e um problema de regra de três é um problema quando a gente se depara com uma proporção. Tá? A gente tem aqui quatro elementos, né? Tem os dois antecedentes, né, das razões A e C, tem os dois consequentes B e D. Ou então posso dizer que eu tenho os extremos A e D e os meios B e C, né? Enfim, um problema de regra de três é aquele onde, depois que a gente modela, né, a gente chega numa proporção, tá, onde dos quatro elementos nós conhecemos três. Tá? Daí o nome. E eu quero encontrar o quarto. Por exemplo, se eu me deparar com a proporção aqui, 10 está para 6, na mesma proporção que o 15 está para um x. Pronto. Então, dos quatro elementos daqui dessa proporção, né, eu conheço três e quero achar o quarto. E quando a gente chega numa situação como essa aqui, né, o que, que a gente faz? A gente aplica a propriedade fundamental das proporções, né, que diz que o produto dos meios, ou seja, o 6 vezes 15, tá? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, 10 vezes x. Tá? Então, tem isso daqui, né? Por exemplo, 10x igual a 15 vezes 6, que dá 90. O meu x ele é 90 dividido por 10, que é 9. Então, simples aí, né? Bom, então vamos lá, vamos resolver probleminhas, né? Deixa eu limpar só aqui o quadro, tá? Os problemas de regra de 3 a gente vai classificar em simples, tá? Regra de 3 simples e regra de 3 composta, né? Quando é que uma regra de 3 ela é dita simples, tá? Então, quando é que uma regra de 3 ela é dita simples, ok? Quando o problema envolve apenas duas grandezas, ok? Então, quando nós temos duas grandezas, eu digo que o problema é um problema de regra de 3 simples. Se esse problema envolver mais que duas grandezas, eu tenho uma regra de 3 composta, tá bom? Bom, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Olha para esse probleminha daí. Tem o seguinte, sendo necessários 40 kg de uva para se obter 25 litros de vinho, pergunta-se, com 250 kg de uva da mesma qualidade, quantos litros de vinho obteremos? Então percebam que aqui nós temos duas grandezas. Quais são as grandezas? Quilogramas de uva, tá? Litros de vinho, né? Ok? Quantidade de uva, quantidade de vinho. Uma dada em quilogramas, a outra dada em litros aí, nesse problema. Tá? Essas são as grandezas, as quantidades de uva e de vinho. Ok? Bom, como é que a gente resolve esse tipo de problema? A dica que eu dou é, primeiramente, a gente montar uma tabela, tá, com as grandezas envolvidas nesse problema em forma de coluna, né? Então, olha para cá, eu tenho uma tabelinha como essa aqui, ó, litros de vinho, quilogramas de uva, que são as duas grandezas que eu tenho aí nesse problema, tá? E preencho essa tabela com os dados da questão, ok? Então, essa questão fala o seguinte, ó, sendo necessários 40 kg de uva, então, ó, com 40 kg de uva, tá? Eu consigo obter 25 litros de vinho. Então, aqui, ó, 25, na mesma linha, ó, com essa quantidade de uva, eu consigo obter essa quantidade de vinho. Aí vem a pergunta, né? Com 250 kg de uva, então aqui, ó, 250, tá? Com 250 kg de uva, vem a pergunta,
quantos litros de vinho obteremos. Então, essa é a quantidade que eu quero achar. Esse vai ser o meu x. Tá? Então, quantos litros de vinho? Ok? Então, o primeiro passo é esse. É você montar uma tabelinha com as grandezas da questão e preencher essa tabela com os dados que a questão forneceu. Tá? Bom, esse método que eu vou adotar agora, para uma regra de 3 simples, ele pode parecer muita coisa, não é, tá? Mas isso daí já vai fazer com que a gente tenha mais familiaridade quando for resolver os problemas de regra de 3 composta. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou destacar a grandeza do meu x, ou seja, a grandeza onde tem aquele valor desconhecido. Tá? Então, aqui, ó, a grandeza que tem meu x é essa daqui, ó, litros de vinho. Vou destacá-la aqui. Tá? E vou colocar uma setinha, tá, aqui nessa grandeza. Vou apontar essa seta. Isso é só uma convenção, tá, gente? Vou apontar essa seta aqui para cima. Tá? Ok? Para que isso, Anselmo? Bom, essa seta ela só vai servir de referencial para a gente quando a gente estiver comparando as grandezas. Eu quero saber se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu vou comparar litros de vinho com quilogramas de uva. Essas duas grandezas aqui, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Como é que eu sei, Anselmo? Você vai fazer a seguinte pergunta. Se aumenta a quantidade de uva, eu vou produzir mais ou menos vinho. Vai aumentar a quantidade de vinho que eu consigo produzir? Sim ou não? Essa quantidade de vinho aumenta ou diminui? É óbvio que aumenta, né? Então, se aumenta a quantidade de uva, aumenta a quantidade de vinho. Tá? Então, isso significa que essa grandeza ela é diretamente proporcional. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Litros de vinho e quilogramas de uva. Ok? Elas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra vai aumentar na mesma proporção. Aí eu pego e coloco essa seta aqui, ó, coloquei ela verde aqui, tá? Mas com o mesmo sentido. Tá, ó, aqui está para cima, aqui também está para cima. Não importa se, por exemplo, eu colocasse as duas para baixo, não tem problema. A questão é, mesmo sentido, né? Setas no mesmo sentido indica que essas grandezas são diretamente proporcionais. Tá bom? Beleza, então o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço as continhas agora? Eu vou pegar, tá? Vou montar uma equação, né? Colocar uma igualdade aqui. Do meu lado esquerdo, né, eu vou colocar do jeito que está aqui, ó, a grandeza do x. Então, vai ficar 25 sobre x. Ok? E agora eu vou pegar essa grandeza daqui, né, e vou olhar. Ó, se ela é diretamente proporcional, como é diretamente proporcional, a seta está no mesmo sentido. Então, do jeito que está aqui, eu vou montar o meu lado direito aqui da minha equação. Então, vai ficar 40 sobre 250. Se essa setinha eu tivesse colocado para baixo, ou seja, se essa grandeza ela fosse inversamente proporcional à grandeza do x, que são litros de vinho, tá? Eu colocaria aqui o inverso, eu colocaria 250 sobre 40. Então, a questão é essa. Tá? Então, está pronta aqui minha igualdade. Tá? Agora é só resolver isso daí, né? Aplicar a propriedade fundamental das proporções. Tá bom? Então, é só isso que eu vou fazer. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu posso simplificar. Ó. Aqui eu tenho 40 e 250. Eu posso dividir numerador e denominador por 10. Então, ó, posso cortar um zero aqui. Tá? E agora eu faço 4 vezes x, né? Então, eu tenho que 4x tá? É igual a 25 vezes 25. Tá? 25 vezes 25, que dá 625. 625, ok? 4 vezes x é 625. Esse meu x, ele vai ser 625 dividido por 4. Eu pego 625, divido por 4, tá? Isso daí vai dar, o meu x, ele vai ser igual a 156,25. Ok? 156,25. O quê? Litros de vinho. Tá? Então, com 250 kg de uva, eu consigo produzir 156,25 litros de vinho. São 156 litros e 250 ml. Tá bom? Então, esse foi o primeiro exemplo. Tá? Vamos fazer mais um, tá? Para a gente finalizar esse vídeo de regra de 3 simples. Como o nome diz, né? Muito simples isso daí, né, pessoal? Bom, então vamos lá. Próximo exemplo, né? Eu tenho o seguinte, um total de 3.000 insetos
destrói uma lavoura em 18 horas. Pergunto, em quantas horas 3.600 insetos destruiriam a mesma lavoura? Tá? Então, ó, novamente um problema de regra de 3 simples. Por quê? Porque eu tenho duas grandezas. Insetos, a quantidade de insetos e o tempo. Tá? 18 não, é aqui. E o tempo em horas. Tá certo? Então, tem essas duas grandezas, a quantidade de insetos e o tempo dado em horas. Então, é um problema de regra de 3 simples. Como é que a gente resolve? Monta a tabela, tá aqui, e preenche com os dados da questão. Tá? Então, eu sei que 3.000 insetos, tá? 3.000 insetos, conseguem destruir, tá? essa lavoura em 18 horas. Aí vem a pergunta, em quantas horas? Então, aqui está meu x. Em quantas horas 3.600 insetos conseguem destruir essa lavoura, essa mesma lavoura. Tá bom? Então, ó, peguei a tabelinha, preenchi com os dados da questão. Vamos acelerar mais um pouquinho agora, tá? Qual o próximo passo? Destacar a grandeza do x. Qual é a grandeza do x? O tempo em horas. Tá aqui. Então, destaca a grandeza do x. Coloca uma setinha para cima aqui, na grandeza do x. Tá? Deixei azul. Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar essa grandeza daqui, tá? A outra grandeza com a do x. Insetos e horas. Tá? Essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais? É só a gente pensar. Se aumentar a quantidade de insetos, tá lá, os insetos tudo destruindo lá a lavoura, né? Comendo as plantinhas lá. Então, quanto mais insetos eu tiver, mais rápido vai terminar o serviço. Eles vão comer mais rapidamente, ou seja, o tempo vai ser menor. Então, quanto maior a quantidade de insetos, menor o tempo que eles vão precisar, né, para destruir toda a lavoura. Tá? Então, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Vou colocar uma setinha vermelha aqui para baixo. Essa para cima, essa para baixo, quer dizer o quê? Sentidos opostos, né? Essas grandezas são inversamente proporcionais. Poderia estar essa daqui para cima e essa daqui para baixo, não tem problema. Tá? E aí a gente monta novamente, tá? a equaçãozinha. Então, do lado esquerdo eu vou colocar a grandeza onde tem um x, do jeito que está lá, 18 sobre x. E agora eu vou colocar a outra grandeza, que é com relação aos insetos, né? Porém, ó, aqui essa grandeza, né, nós acabamos de ver que ela é inversamente proporcional, né? A quantidade de insetos é inversamente proporcional ao tempo que eles vão gastar para destruir a lavoura. Como é inversamente proporcional, eu não vou colocar 3.000 sobre 3.600. Eu vou colocar 3.600 sobre 3.000. Ok? Então, inverti. Tá certo? Então, é isso que a gente faz. Beleza, agora é só aplicar novamente a propriedade fundamental das proporções. Tá? Vou simplificar aqui, ó. Vou cortar dois zeros aqui, ou seja, dividir numerador e denominador por 100. Tá? Numerador e denominador por 100. E agora eu faço o quê? Ó? Produto dos meios, então eu tenho que 36 vezes x, tá? É igual ao produto dos extremos, tá? Que no caso é 18 vezes 30, né? Então, 18 vezes 30, quanto dá? 18 vezes 30 dá 540. Tá? Então, 36x igual a 540. E o meu x ele vai ser 540 dividido por 36. Logo, esse x ele é 540 dividido por 36 dá 15. Tá? 15 o quê? 15 horas. Ok? Então, está resolvida a questão. É óbvio, né? Vai aumentar a quantidade de insetos, eles vão gastar menos tempo. Tá bom? Então, probleminha de regra de 3 simples é isso daí. Tá? Separa a grandeza do x, monta a fraçãozinha dessa grandeza, né? Lá do lado esquerdo, e vai olhar outra grandeza. Se for inversamente proporcional, joga a fração do jeito que está, né? Monta lá. Tá? Se for inversamente proporcional, aí você vai inverter. Tá? Não prestei atenção se falei besteira agora. Será que eu falei trocado? Vou repetir, tá? Se for diretamente proporcional, joga outra grandeza lá do jeito que está. Se for inversamente proporcional, você inverte a fração. Tá bom? Então é isso aí, gente. Um abraço para vocês aí e assistam agora o próximo vídeo, né, com regra de 3 composta, tá? Tchau, tchau, pessoal.